Olá, meu aluno e minha aluna, eu sou a professora Tatiana Moura e sejam bem-vindos à oficina de leitura e escrita. Vamos iniciar nossa aula hoje e o assunto de hoje é carta e e-mail. A carta é um gênero textual discursivo que costuma apresentar uma estrutura padrão. O que seria esse gênero textual discursivo? Ele é caracterizado, esse gênero textual discursivo é caracterizado pela informalidade. É essa forma que se aproxima da fala. Não faz tanto tempo assim que nós nos correspondíamos com cartas, através de cartas. Então, tem um exemplo aqui do envelope. Então, nós tínhamos aqui o remetente, que é quem remete, quem envia a carta. Então, era preenchido aqui com o nome completo, número, bairro, todos esses dados, e o destinatário, que quem recebe, o destino, quem recebe a carta. Então, era dessa forma que antigamente nós nos correspondíamos. E como que era essa carta? Aqui tem um exemplo aqui de uma carta informal que diz o seguinte: querida irmã, quero te desejar feliz aniversário, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando diariamente e mais ainda nessa data tão importante. Apesar da distância, saiba que está em meu coração e sempre penso em você. Como você está? Quais são as novidades? Quero saber de tudo. Aqui em Santiago está tudo maravilhoso. A melhor coisa foi fazer esse intercâmbio, conheci novos amigos, estou me adaptando muito bem na língua local e tirando ótimas notas no curso. A cidade é muito bonita, estou conhecendo todos os pontos turísticos e aproveitando tudo que posso dessa experiência. A parte difícil é a saudade de você, de casa, da família e dos amigos. Mas logo estarei de volta, só falta um semestre para terminar. Mais uma vez, parabéns, maninha, milhões de beijos de sua irmã que te ama muito, Drica. Muito bem. Esse aqui é um exemplo de carta informal, de como antigamente as pessoas se correspondiam, né? Então escrevia, esse aqui é o modelo de carta, colocava naquele envelope que nós vimos no slide passado, anterior, e enviava pelo correio. E quais são as características aqui desse gênero textual discursivo? Perceba que o discurso dela na carta se aproxima muito da fala. Tem uma informalidade aqui presente. Então, quais são as características? É colocado o local. Então, tá aqui local e data. Ela está em Santiago e tem a data aqui de quando ela escreveu a carta. Também como característica, a pessoa a quem se destina. No caso aqui, a querida irmã. Ela não diz o nome, mas a carta está se destinando à irmã. O texto, então tá aqui o texto em si, que é o discurso que ela fez, e a assinatura. É a pessoa que está enviando a carta. Então, aqui, essas são as características de uma carta informal em um gênero textual que era muito comum no passado. Então, com a evolução, nós passamos a usar o e-mail, né, ou mensagens eletrônicas, e esse gênero textual, que também é discursivo, ele surgiu com a chegada da internet. Então, veio para inovar e revolucionar esse meio de correspondência rápido, muito rápido. Então, hoje, nós podemos escrever uma carta, enviar por e-mail e a pessoa vai receber instantes depois. O e-mail, hoje, também já não tem sido tão usado assim.
As pessoas agora estão inovando mais ainda, passaram para as mensagens, WhatsApp, Telegram, Messenger. São as formas mais rápidas das pessoas se comunicarem. Mas o e-mail é uma das principais ferramentas de comunicação comercial, ou seja, no meio do trabalho. E aí, nesse caso, exige mais formalidade, porque é enviado e-mails para outros departamentos, para o chefe, e não dá para você mandar uma mensagem informal. Então, essa mensagem ela tem que ter uma certa formalidade. As características básicas do envio do e-mail é preencher o endereço eletrônico, preencher o assunto e escrever o texto, que, sendo numa comunicação comercial, deve haver formalidade. Essa aula foi uma aula bem rápida, foi mais para a gente entender como era usado a carta, que é um gênero textual discursivo, a gente entender o que é esse gênero discursivo, que é caracterizado pela informalidade e é um discurso, então, ou seja, se aproxima da fala. E então, da carta, nós fomos para o e-mail, que é uma forma mais rápida de se comunicar. A carta ficou um pouco obsoleta e o e-mail já perde um pouco a informalidade, porque como é usado mais na área comercial, não dá para você ser informal no trabalho, você tem que manter a formalidade. Não dá para escrever um e-mail para um departamento ou para um chefe como você escreve para um amigo ou para alguém da família. Aqui eu deixei um exercício para você fazer e você vai escrever uma carta pessoal seguindo essas instruções aqui embaixo, que é escrever de acordo com a estrutura padrão. Então você vai colocar o local, assim como o exemplo da carta informal, a data, a pessoa a quem você está se dirigindo, o texto e a assinatura. Como um exercício de curiosidade, preencha o envelope também. Não se esqueça aqui de preencher o remetente, o destinatário no envelope corretamente. Use os recursos que você aprendeu até agora, as figuras de linguagem, tem no material de apoio. Escreva em prosa ou em verso. Então, você pode ser uma carta discursiva ou pode ser um poema, que já são dois gêneros textuais que nós já estudamos. Estudamos o poema, então você pode escolher um desses dois e escrever de acordo com a norma padrão da língua, não usar gírias, nem abreviações e nem linguagem de internet. Mesmo sendo uma carta informal, manter esse padrão da língua. Não pare seus estudos por aqui, tem alguns exercícios no material de apoio para você fazer. Se você ficar com algum... Tem um link também para você se aprofundar, tem uma carta do Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento oficial escrito. Então tem um link lá para você baixar e ler, é interessante você se aprofundar nessa leitura. Se ficar alguma dúvida sobre essa aula, alguma dúvida sobre os exercícios, que tem exercício no material de apoio, ou se você quiser a correção da sua redação, basta enviar o e-mail para o contato @oficinadeleituraescrita.com.br e nós vamos te responder. Obrigada por assistir essa aula e até a próxima.